Hoje veremos o conteúdo sobre triângulos. Nós temos aqui que os triângulos, essa forma, essa figura, está presente em algumas estruturas, né, que nós podemos observar, como na construção de telhados, em algumas construções de pontes metálicas, por ser uma figura rígida, né, que dá essa sustentação, que dá uma maior firmeza. E por isso, por esse motivo, ela possui algumas características especiais. Mas como se dá o triângulo? O triângulo, ele é formado a partir de 3 pontos distintos, que você pode colocar em algum, dependendo aí da posição desses pontos. Ou seja, eles são distintos, né? E não colineares, ou seja, eles não estão na mesma reta. Então, ó, tá vendo aí? Então, forma o triângulo. Então, como eu fiz aqui a figura. Sua definição diz o seguinte, que é um polígono formado por 3 lados, né? Esses lados são segmentos de reta, porque eles possuem um começo e um fim, né? São denominados através das letras do nosso alfabeto. No caso aqui nós temos o triângulo ABC, certo? E esse triângulo ele possui alguns elementos. Que elementos são esses? São os lados, os vértices e os ângulos. Os lados são AB, BC e CA. Os vértices são vértice A, vértice B, vértice C, que é esse pontinho aqui, ó, ponto de encontro. Os ângulos também são representados com as mesmas letras do vértice, porém, nós devemos colocar esse acento circunflexo aqui para diferenciar o que é vértice e o que é ângulo. Então, os ângulos também são denominados ângulo A, ângulo B e ângulo C. Nós temos assim, nesse triângulo, nós temos aqui os ângulos, continuando aqui a falar dos ângulos, nós temos esse ângulo interno e nós temos esse ângulo externo aqui, né? Essa parte de fora, que unidos, né, dá uma imagem, uma medida de 180 graus. Em relação à medida dos lados de um triângulo, nós podemos ver a classificação dos triângulos quanto aos lados. Então, nós temos 3 tipos aqui, ó. Nós temos o triângulo isósceles, que é o triângulo que possui 2 lados iguais e um diferente. Nós temos o triângulo escaleno, que é o triângulo que possui os 3 lados com medidas diferentes. Nesse caso aqui, o triângulo é 9 centímetros, 9 centímetros e meio e 8 centímetros. Temos também o triângulo equilátero, que é o triângulo que possui os 3 lados iguais. Vamos para as características importantes do triângulo. Tem uma característica muito importante que diz o seguinte, que para a existência de um triângulo, né, um dos lados é sempre menor que a soma dos outros dois. Exemplo. Eu tenho um triângulo que tem 5 centímetros, 7 e 3. Então, um lado é sempre menor que a soma dos outros dois. Se eu pegar o 7, por exemplo, como um lado, então ele é menor que 5 mais 3. Certo? Se eu pegar o 3 como um lado, então 3 é menor que 7 mais 5. Então, para que haja um triângulo, a existência de um triângulo depende dessa característica aqui. Um lado é sempre menor que a soma dos outros dois. Tem outro exemplo aqui. Um triângulo de 3 e 2 centímetros. Então, pego um lado e verifico se é menor que a soma dos outros dois. Se isso acontecer, né, nos 3 casos, então, o triângulo, ele existe. Certo?